Olá, sejam bem-vindos ao canal Copério. Nessa semana nós temos um convidado especial, o Dr. Henrique Valenga. Ele vai discutir uns achados que ele publicou em novembro de 2020 sobre o impacto de hormônios androgênicos no periodonto. Muito obrigado e sejam novamente bem-vindos ao Copério. Olá a todos, é um prazer muito grande estar aqui no canal Golpério, conversando com todos vocês. O Ricardo me convidou para conversar sobre um tema muito interessante, que embora ainda não faça parte de forma corriqueira dos nossos debates, especialmente dos periodontistas que são estritamente clínicos, eu acredito que é um tema que vai fazer parte dessas discussões cada vez mais. Muita pesquisa de muita qualidade tem sido feita em cima desse tema e achados clínicos bem interessantes têm aparecido e valem a pena ser discutidos. A ideia hoje é conversar com vocês um pouquinho sobre o que a literatura já nos mostra com relação a esse tema e também compartilhar de forma um pouquinho mais detalhada um estudo realizado durante meu período de mestrado aqui na Federal do Paraná, que estudou uma população usuária dos anabolizantes. Bom, os esteroides anabolizantes androgênicos são de origem sintética, derivados da testosterona, que por sua vez é o principal hormônio sexual masculino, responsável por uma série de regulações no corpo masculino. Mas é importante a gente lembrar desde o começo da nossa conversa que os esteroides anabolizantes androgênicos no Brasil, para fins recreativos, são ilegais. Não só no Brasil, em uma série de outros países ao redor do mundo. É claro que existem tratamentos já bem consolidados, tratamentos médicos que fazem o uso dessas substâncias, mas nesses casos são sempre prescritos por um profissional da saúde habilitado para tal, com uma dosagem específica, com um tempo pré-determinado do uso dessas medicações e logicamente que sempre partam da queixa do paciente, né? E nunca com uma intenção meramente recreacional. É muito comum, ainda assim, a gente observar pacientes que fazem o uso dessas substâncias para conseguir, por exemplo, melhores resultados estéticos com musculação, ou que fazem o uso dessas substâncias para conseguirem melhores desempenhos físicos nas práticas esportivas as quais eles costumam praticar. Isso é um problema grave, né? Tanto que muitos países consideram o uso dessas substâncias abusiva e como sendo um problema de saúde público, porque essas pessoas estão sujeitas a uma série de efeitos colaterais, alguns deles bem graves. Bom, especificamente com relação à testosterona na periodontia, muito já se debate sobre os hormônios sexuais na periodontia já há bastante tempo na literatura. Eu destaco aqui um estudo muito interessante com uma amostra muito representativa e muito grande de 2015. Nesse estudo eles puderam observar que altas taxas de testosterona endógena estavam relacionadas com uma maior prevalência e com uma maior severidade da doença periodontal. Muitos estudos seguem essa mesma linha não só em homens, mas também em estudos em vivo, em animais, né? E realmente, digamos, o desempenho periodontal de animais com altas taxas endógenas de testosterona tem se demonstrado piorado em relação aos animais com taxas normais de testosterona. Especificamente com relação aos anabolizantes, estudos demonstram que essas substâncias são capazes de mudar a composição da microbiota oral, que para qualquer periodontista já acende um alerta, né? É natural, muito natural a gente pensar que uma diferente microbiota vai resultar uma diferente doença periodontal, né? E essas substâncias também já foi observado que essas substâncias são capazes de modificar processos de cicatrização dos tecidos orais, o que também, consequentemente, tem uma grande influência na forma como a doença periodontal evolui, progride naquela pessoa, naquele paciente, né? Bom, esse é o estudo que foi publicado em novembro de 2020 na Clinical Oral Investigations, sempre dados bem relevantes, né, para a gente observar nos estudos que a gente lê. É uma revista com um fator de impacto que para a odontologia é alto, 2.8 no ano de 2019, e muito fresquinho, né, acabou de ser publicado.
Esse estudo foi feito pela equipe aqui da Federal do Paraná, da periodontia, a equipe do professor João Paulo, e também teve parceria com professores da Unesp de Araraquara, professores da Universidade de Guarulhos, o Luiz Spolidório, a Denise Spolidório, lá de Araraquara, e da Unesp de Araraquara, e a Magda Feres, da Universidade de Guarulhos. Então, uma pesquisa muito bacana que juntou várias equipes, né? Bom, vou tentar explicar de forma resumida o que a gente fez nesse estudo. Então, a gente avaliou 30 pacientes no total, dos quais 15 fizeram parte do nosso grupo controle e 15 do nosso grupo caso. O nosso grupo caso eram os usuários de anabolizantes e o nosso grupo controle eram homens, todos eles foram pareados por idade, tá? Entre os grupos. Eram homens que também faziam as mesmas práticas físicas dos participantes do grupo caso, mas que nunca tinham feito uso de esteroides anabolizantes, tá? E a gente fez coletas clínicas, microbiológicas e imunológicas, tanto de sítios saudáveis, do ponto de vista periodontal, quanto de sítios periodontais doentes de cada um desses participantes. Sendo que sítio doente foi aquele que apresentava uma profundidade de sondagem igual ou superior a 4 milímetros, sangramento à sondagem e algum nível de perda clínica de inserção detectável, tá? As amostras de microbiologia foram biofilme subgingival coletado com uma cureta periodontal de sítios saudáveis e de sítios doentes, e a coleta para os aspectos imunológicos foi a coleta de fluido crevicular, que é aquele fluido presente no suco gengival, que é muito rico em proteínas, é um método bem comum para estudar a condição imunológica daqueles tecidos periodontais, o fluido crevicular. A gente focou em concentração de proteína total e na interleucina 1-beta, que é provavelmente a mais, digamos, famosa interleucina pró-inflamatória, então ela é totalmente relacionada com tecidos inflamados, né? Bom, começando então pelos nossos achados clínicos, eu vou começar falando sobre os achados clínicos no grupo de usuários de anabolizantes. Então, a gente observou nesses pacientes que foram encontrados mais sítios com sangramento à sondagem, foram encontrados mais sítios com uma profundidade de sondagens igual ou superior a 4 milímetros, foram encontrados mais sítios com algum nível de perda de inserção detectável, consequentemente foram encontrados mais sítios com doença periodontal, em relação aos pacientes que nunca fizeram uso de anabolizantes. Aqui no final, esse PI tendency, PI é Plaque Index, ou seja, a Plaque Index, né? O índice de placa. A gente não observou de forma estatística a diferença no índice de placa entre os participantes do grupo caso e do grupo controle, mas a gente destaca no artigo que houve uma clara tendência, apesar de não estatisticamente significativa, uma clara tendência de um pior índice de placa nos participantes usuários de anabolizantes quando comparados com os não usuários. E de forma também estatisticamente significativa, a gente encontrou mais sítios com profundidades de sondagens entre 1 e 3 milímetros nos participantes do nosso grupo controle. Então, clinicamente, dados bem relevantes, bem interessantes, que demonstram que, do ponto de vista clínico, aparentemente os usuários de anabolizantes têm condições clínicas pioradas do ponto de vista periodontal, né? Bom, aqui eu trouxe esse perfil microbiológico, né, de todas as bactérias que nós conseguimos avaliar no nosso estudo, então foram no total 40 bactérias, mas eu trouxe também desse lado um gráfico bem interessante, bem famoso também, né, de Sokransky e Rafadi, que classificou praticamente todos os principais micro-organismos presentes no nosso biofilme oral, né? E elas são separadas aqui então por diferentes complexos bacterianos, né? Os complexos Actinomyces, o complexo roxo, amarelo e verde são complexos microbianos de micro-organismos compatíveis com a saúde periodontal. Já os complexos laranja e vermelho são complexos de bactérias compatíveis com doença periodontal. Então, conforme o sítio vai evoluindo de saúde para doença periodontal, a gente começa a observar uma disbiose no sentido de
mais concentração de micro-organismos do complexo laranja e do complexo vermelho em relação aos complexos, às bactérias de complexos compatíveis com saúde, né? Eu não vou entrar aqui no mérito de especificar cada um dos achados aqui com relação a cada uma dessas bactérias para os nossos participantes, mas eu vou mostrar para vocês os dados de forma um pouco resumida. Então, o que a gente observou? Vou falar primeiro sobre os achados nos sítios saudáveis. Esse primeiro gráfico, sítios saudáveis no nosso grupo controle. Esse segundo gráfico, sítios saudáveis no nosso grupo de usuários de anabolizantes. Bom, primeiro ponto foi que a gente encontrou uma concentração muito maior de bactérias compatíveis com doença periodontal no biofilme dos pacientes do nosso grupo caso. Tá? Isso foi inclusive estatisticamente significativo, 56,9% em média contra 74,9% em média. Tá? Então aqui em cinza estão as bactérias compatíveis com doença periodontal e em azul as bactérias compatíveis com saúde periodontal. Consequentemente, a gente encontrou também de forma estatisticamente significativa uma maior concentração de bactérias compatíveis com saúde periodontal nos pacientes do grupo controle quando comparado com os pacientes do grupo caso. Tá? Com relação aos sítios saudáveis, a gente também observou que a concentração de micro-organismos compatíveis com doença periodontal foi bem maior nos pacientes do grupo caso do que nos pacientes do grupo controle. Tá? O que isso quer dizer? O que a gente pode interpretar disso? Né? Bom, a gente pode interpretar que o perfil microbiológico, esse perfil aqui, dos participantes do grupo caso, dos usuários de anabolizantes, era um perfil microbiológico mais compatível com doença periodontal. Né? Eram compatíveis com era uma tendência maior para o desenvolvimento de doença periodontal por conta do perfil microbiológico mais acentuado de micro-organismos do complexo laranja e vermelho, portanto, compatíveis com doença periodontal. Né? Bom, passando agora para os achados imunológicos, esses gráficos parecem um pouco assustadores, mas eles são bem simples de entender, eu vou mostrar para vocês. Então, vou pegar esses dois primeiros gráficos aqui primeiro. Nesse primeiro, a gente está avaliando a concentração de proteína total, nesse segundo, de interleucina 1 beta. Ambos são formas de avaliar a inflamação dos tecidos. Né? A interleucina 1 beta é o principal marcador, principal ou mais famoso, mais conhecido marcador pró-inflamatório dos tecidos orais. Tá? Bom, então aqui em sítios saudáveis, sítios doentes, essa linha mais clara são dos participantes do grupo controle, a linha mais escura dos participantes do grupo caso, usuários de anabolizantes. Tá? Então, com relação à proteína total, a gente não encontrou diferença estatística entre os grupos e, como já era de se esperar, foi maior a concentração de proteína total em sítios doentes do que em sítios saudáveis. Isso aconteceu para os dois grupos. Tá? Um achado muito interessante do estudo foi com relação à interleucina 1 beta. A gente espera-se, de um modo geral, que a concentração de interleucina 1 beta seja maior em sítios doentes do que em sítios saudáveis, porque, como eu falei, ela é uma interleucina pró-inflamatória, ela demonstra inflamação. Só que a gente só observou esse aumento na concentração de interleucina 1 beta em sítios doentes nos pacientes do grupo caso, nos usuários de anabolizantes. Tá? Isso tem uma implicação bem interessante, mais para frente eu vou falar ela para vocês, mas vocês já podem ir deduzindo. Né? A gente percebeu desde aqui que o perfil imunológico, não só o microbiológico e o clínico, mas o perfil imunológico desses pacientes usuários de anabolizantes também parece ser mais compatível com doença do que com saúde periodontal. Tá? E esses gráficos aqui do lado estão mostrando uma relação entre profundidades de sondagem, que é esse PD aqui em milímetros, 2 milímetros, 4 milímetros, 6 milímetros e assim por diante, e a concentração de interleucina 1 beta aqui embaixo. Tá? Esse primeiro do nosso grupo controle e esse segundo gráfico dos pacientes usuários de anabolizantes. O que esses dois gráficos querem nos dizer? Percebam que essa correlação foi positiva, essa linha inclinada para cima me mostra que essa correlação existiu entre profundidades de sondagens maiores e maior concentração de interleucina 1 beta, que também é de se esperar.
teoricamente, quanto maior a profundidade de sondagem de um sítio, mais sujeito, mais propício à inflamação ele está, né? Só que essa correlação não foi observada nos usuários de anabolizantes, ou seja, maiores profundidades de sondagem não foram associadas com maiores concentrações de interleucina 1 beta. Invertendo um pouco o gráfico, significa que as concentrações de interleucina 1 beta foram muito parecidas em sítios rasos e sítios mais profundos nos usuários anabolizantes. Tá? Bom, como considerações finais, com base em tudo aquilo que eu mostrei para vocês de resultado, é possível afirmar que tanto o perfil microbiológico quanto imunológico, com base na interleucina 1 beta, de usuários de anabolizantes foi mais compatível com a doença periodontal, com um processo de desbiose entre um biofilme compatível com saúde periodontal para um biofilme compatível com doença periodontal, né? E isso pode sim predispor esses pacientes ao desenvolvimento de uma doença periodontal. Digamos assim, os ingredientes necessários para o desenvolvimento da doença periodontal estão todos presentes ali nesses participantes usuários de anabolizantes, né? Então, consequentemente, são pessoas mais susceptíveis ao desenvolvimento de doença periodontal. Pelo menos foi isso que os nossos achados clínicos, microbiológicos e imunológicos demonstraram e reforçaram. Bom, como conclusão do estudo, a gente pôde claramente perceber que o uso, né, a medicação, o uso de anabolizantes pode sim impactar negativamente as condições periodontais dos seus usuários. E a relevância clínica disso é que a gente precisa estar preparado como periodontista para, primeiro, saber diagnosticar a possível relação entre o uso dessas substâncias e uma predisposição a uma pior condição periodontal dos nossos pacientes. E, consequentemente, a gente tem que acompanhar esses pacientes mais de perto. Todo paciente que é mais susceptível à doença periodontal precisa de um acompanhamento clínico mais minucioso, mais frequente, enfim, para que a gente consiga observar o paciente não só quando ele já tem a doença instaurada, mas sim quando a doença ainda nos dá sinais de que vai aparecer, mas ainda não apareceu. Então a gente sempre, obviamente, quer atuar na prevenção e não já no tratamento. Bom, são muitas informações, eu não quis entrar muito nos méritos mais científicos, mas a ideia é mostrar para vocês que esses estudos estão chegando cada vez mais perto da clínica, né? Então, um estudo em homens não foi o primeiro, com achados clínicos bem relevantes, né? Achados que a gente consegue perceber com uma simples sonda periodontal. Claro que a gente foi além, coletando biofilme, coletando fluido crevicular, mas todos esses achados contribuem para as conclusões clínicas, né? E isso é uma parte do papel do canal, né? Mostrar que a ciência está dentro do consultório também, né? Esses participantes precisam sim ser avaliados de um ponto de vista clínico e não só pelos cientistas, pela ciência. Quando vocês se depararem com esse tipo de situação no consultório, é fundamental que vocês tenham esse tipo de ciência em mente, né? Primeiro, saber que ela existe, e segundo, saber que ela já tem relevância clínica também. Bom, eu disponibilizei durante a apresentação o link para todos os artigos que eu usei como referência, inclusive o meu artigo, o artigo do qual eu fui coautor, né, junto com toda a minha equipe lá da Federal. Fiquem à vontade para, caso queiram ajuda com alguma referência, vocês podem mandar aqui nos comentários ou, enfim, mandar diretamente para nós aqui no canal. Foi um prazer compartilhar esses conhecimentos com vocês. Eu espero que tenha acendido uma luz aí para todos os periodontistas e dentistas que estão assinando o canal, que estão assistindo o vídeo, para que isso seja, no próximo exame clínico, já seja algo que vocês estão pensando, que vocês não pensavam antes e agora estão conscientes de que isso existe e que isso faz parte da nossa prática clínica também. Muito obrigado pela presença de todos, um abraço, até mais.